Estamos de volta para terminar a nossa conversa dessa semana. A gente está conversando sobre Apocalipse capítulo 12, onde aparece uma mulher, um dragão, aparece o dragão perseguindo a mulher, perseguindo a descendência da mulher. E a gente vai ver que tem um restinho daqueles que são descendentes da mulher que ainda vão ser perseguidos, estão sendo e serão. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Assiste o vídeo do pessoal do Ponto de Referência e a gente já volta. A primeira metade do livro de Apocalipse descreve principalmente as lutas espirituais da igreja ao longo da história. Já o capítulo 12 nos apresenta um panorama completo da crise final, do grande conflito entre Cristo e Satanás. É importante ressaltar que a Bíblia nos apresenta um Satanás real, que está por trás de todo o mal e rebelião contra Deus, que embora derrotado na cruz por Cristo, Satanás espera vencer a batalha do Armagedon. O capítulo 12 nos assegura que isso não acontecerá, mas nos adverte que nossa única maneira e esperança de vencer é em Cristo. Muitos são os símbolos encontrados nesse capítulo. A mulher pura, que representa o povo de Deus, enquanto a prostituta representa os cristãos infiéis que se desvirtuaram das verdades bíblicas. A glória, caráter e justiça de Deus são o sol. As promessas contidas no Antigo Testamento são a lua, prefigurando a obra de Cristo. O dragão vermelho é Satanás, que com sua cauda, simbolizando seus enganos, arrastou 1/3 das estrelas, que são os anjos caídos. As 7 cabeças e 10 chifres são os agentes usados por Satanás, como o Império Romano pagão, usado pelo inimigo para perseguir a igreja e procurar matar o próprio Messias ao nascer. Desde o princípio, o objetivo de Satanás era usurpar o trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Para isso, colocou dúvida em relação ao caráter de Deus e sua justiça. E ao enganar o primeiro casal, ele conseguiu usurpar o domínio deste mundo. Através do sacrifício de Cristo, todo o universo pôde constatar o seu amor, justiça e caráter, e o domínio da terra, assim como a humanidade, foram resgatados pelo sangue do Messias. Desde então, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele sabe que pouco tempo resta e, portanto, sede sóbrios, vigiai. Satanás não poupa esforços para destruir e trazer miséria aos filhos de Deus, porque somos feitos à imagem do Pai e Ele quer destruir essa imagem. Ele lança sua fúria contra a igreja e essa perseguição profética dura 1260 dias proféticos, que foi o período de 538 a 1798, onde Roma papal foi usada para essa finalidade. Mas a guerra não parou. A perseguição aos remanescentes, aqueles que permaneceram fiéis a Deus e seus mandamentos, continua e se intensificará, mesmo porque após esse período entramos no chamado tempo do fim. Os mandamentos de Deus, e em especial o 4º mandamento, será um ponto de separação, porque a questão principal dessa guerra é a adoração. A adoração que Satanás sempre quis para si, e a adoração que é explicitada através do sábado, um dia que aponta para o Deus Criador, que santificou e pediu descanso e adoração nesse dia. Como povo de Deus, precisamos permanecer fiéis no testemunho de Jesus e seus mandamentos, porque nesse período do fim, Satanás utilizará de todas as ferramentas e poderes políticos, religiosos, para nos afastar do Senhor. Poderes como dragão, paganismo e espiritismo, besta do mar, papado romano e besta da terra, representado pelo cristianismo apostatado, serão usados para enganar, se possível, até os escolhidos. Portanto, sede sóbrios, vigiai, que a paz seja convosco. Obrigado, pessoal do Ponto de Referência, por ajudar a gente a resumir alguns conceitos importantes. É muita coisa para caber em pouco tempo, por isso fica aí o convite, o incentivo para que você continue estudando, lendo, se aprofundando no Apocalipse. A gente vai ouvir nesse momento a música do Vocal Converso. Qual que é a música escolhida para este momento, Gerson? Agora a gente vai cantar uma música chamada Novo Coração. Toda essa batalha que acontece, embora tenha consequências físicas importantíssimas e fundamentais, ela se dá na nossa mente e no nosso coração. E a nossa oração, eu penso que tenha que ser sempre a oração do salmista, que Deus nos dê um novo coração limpo, puro e reto, para que a gente possa tomar as decisões acertadas ao lado dele e que a gente seja de verdade esse remanescente dos últimos dias, que possamos estar com ele em breve. Amém.
Hoje eu decidi que vou mudar. Cansei de ser assim, ser tão cheio de mim. Pai, hoje eu decidi me entregar pra ser somente teu, rejeitar todo o meu eu. Te peço, ó Pai, ouve a minha oração. Senhor, vem me usar, eu por inteiro me dou. Entrego em teu altar tudo que sou, mas em troca só te peço, ó Pai, dá-me um novo coração. Hoje eu decidi abandonar meus erros do passado, a rotina de pecado. Pai, hoje eu decidi que vou deixar o que preciso for para ser só teu Senhor. Te peço, ó Pai, ouve a minha oração. Senhor, vem me usar, eu por inteiro me dou. Entrego em teu altar tudo que sou, mas em troca só te peço, ó Pai, dá-me um novo coração. Pai, hoje eu quero ser um vencedor. Tua nova chance aceitarei. Eu aceitarei. E desse teu milagre de amor eu vou testemunhar. Te peço, ó Pai, ouve a minha oração. Senhor, vem me usar, eu por inteiro me dou. Entrego em teu altar tudo que sou, mas em troca só te peço, ó Pai. Dá-me um novo coração. Amém. Obrigado mais uma vez. Obrigado por essa oração, que é a oração que acho que esse povo remanescente, esse restante da descendência precisa fazer. A gente está falando uma palavra que não faz parte muito do nosso vocabulário. A gente não usa remanescente dessa maneira, né? Todo mundo vai embora da festa, fica umas 4, 5 pessoas, aqui estão os remanescentes da festa. A gente não usa essa palavra dessa maneira. Mas o que significa a palavra remanescente e qual que é a ideia bíblica de remanescente? Remanescente, ele tinha... Só antes de você falar. Por que a gente está usando essa palavra? A gente está usando essa palavra porque é dito que o dragão faz guerra contra o restante da semente da mulher. A palavra remanescente, ela tem um significado que é sobreviventes de um desastre. E quando ela é aplicada nisso, teve uma catástrofe, uma enchente, um terremoto, tal, e sobrou uma pessoa. Sobrou algumas pessoas. Aquelas pessoas eram a esperança daquele povo se reconstruir, voltar à povoação daquela cidade, daquele lugar. Quando a gente fala remanescentes de Cristo, ou povo remanescente de Deus, é exatamente isso. É o restante
da catástrofe da caótica que foi do dragão, né, a perseguição. O que sobrou deles depois de 1798 reconstruiu. Vamos então voltar lá, tijolinho por tijolinho. Vamos começar a construir de novo esse povo remanescente que vai então seguir fiel à palavra de Deus. E como reconhecer esse remanescente, né? Eu acho que é interessante nós falarmos isso. E em Apocalipse 12, 17, fica muito claro quem são esses remanescentes. A Bíblia diz que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. De fato, no período final da história da Terra, nós acreditamos que já estamos vivendo esse período, a questão central vai ser adoração. Se nós pegarmos aí os 10 mandamentos, os 4 primeiros têm diretamente referências à adoração. E o inimigo ou o dragão iria perseguir esses remanescentes, que seriam os que decidissem guardar os mandamentos, não importa o que acontecesse. Podem perseguir, podem nos matar, podem tirar tudo de nós, nós vamos ser fiéis ao Senhor. Então, esse povo remanescente é conhecido porque guarda os mandamentos de Deus. E Léo, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas como é difícil a gente ver esse verso sendo pregado por aí, né? O meio evangélico, ele é tão grande, né? E como é difícil encontrarmos, graças a Deus, eu tive o privilégio de, desde criança, escutar sobre esse verso e ser incentivado a ser alguém que guarde os mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento, né? E buscar o testemunho de Jesus, buscar, como diz explicando o verso, né? No capítulo 19, verso 10, o espírito de profecia, pessoas inspiradas por Deus que continuaram esse serviço. E como isso é suprimido do nosso mainstream cristão, certo? E eu realmente acho que isso deveria ser mais incentivado, né? Porque quando a gente entra nessa realidade, isso também nos provoca uma mudança, né? A gente se reavaliar se a gente se enquadra aí em Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12, que também fala sobre a mesma coisa. E o interessante é que quando tem um povo remanescente e Satanás vê que sobrou alguns, tenho que intensificar a minha força aí para tentar destruir, porque se tudo que eu fiz não foi suficiente, então deixa eu intensificar aqui as coisas para que que não sobre um. Eu acho que nesse ponto que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, para a prática. Nossa, já está escrito que ele vai intensificar a peleja contra o remanescente. E a gente já estudou aqui que essa peleja ela é espiritual, ela é de concepção de mundo. Como que ele enganou a terça parte do céu? Com os enganos. Enganou com os enganos dele. E ele vai intensificar essa estratégia no final dos tempos, contra o remanescente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar. Quando que uma guerra anunciada, vamos guerrear contra vocês. O que a gente vai fazer para esperar essa guerra? Vamos ficar de boa, tranquilo, vamos aguardar a guerra. Não, a gente se prepara, a gente afia as armas, sabe? A gente estuda a estratégia de guerra, a gente precisa voltar para a palavra. E não só voltar para a palavra, a gente tem que praticar essa palavra. Temos que estar tão íntimos com ela que as pessoas vejam no nosso olhar, no nosso falar, no nosso sorrir, a palavra de Deus, que elas consigam ler Deus através da gente. E eu acho que, além de toda essa característica, né, de manter a profecia, o dom profético, manter o testemunho de Jesus é viver como ele viveu. E eu acho que a gente tem que se preparar para essa guerra. Tem que ser já, sabe? Com certeza, você falou muito bem, Moara. A gente só vai se preparar quando nós buscarmos ao Senhor. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, e o conhecimento bíblico não é, porque o meu líder religioso falou que eu tenho que guardar, porque a minha igreja fala isso. Não, o que a palavra de Deus fala. E pegando um gancho do que o Max falou ali, nós vemos a característica do povo remanescente porque guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, que no Apocalipse 19 fala que é o espírito de profecia. Nós acreditamos como adventistas, e respeitando toda e qualquer denominação cristã, que esse testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, foi manifestado através de Ellen White. Talvez esse nome seja estranho para algumas pessoas, mas nós precisamos falar aqui. Realmente nós acreditamos. E aqueles que não conhecem o que ela escreveu, eu poderia recomendar que conheçam, porque ao conhecerem esses estudos, vão perceber
que ela não falava nada fora do que a Bíblia está escrevendo. Não que o adventista venere ou idolatre Ellen White, mas nós sim respeitamos as mensagens que ela escreveu, isso, como sendo o espírito de profecia, como sendo um testemunho de Jesus. Ela não escreveu para se aparecer, nada disso. Ela escreveu para que nós, cristãos agora, do último período final da história da Terra, para que nós tenhamos mais bagagem para suportar essa perseguição, essa batalha. Léo, esse assunto aí é muito sério, porque ele está configurando o que é a fúria do dragão. A fúria do dragão é no povo que guarda os mandamentos de Deus. Sim. É no povo que guarda o testemunho de Jesus, certo? Então, se eu não busco justamente isso, ou eu estou contra, ou eu junto ou eu espalho. Né, certo? Ou eu me enquadro, ou de certo modo eu estou contribuindo. Tanto que o pastor Tiago comentou de que o dragão tem 7 cabeças. Ele está tentando disfarçar, fazer um meio termo ali, e esse meio termo não existe. Então, né, nesse capítulo que tem 4 grandes batalhas, né, começa no céu, na terra perseguindo o dragão, depois 1260 anos de perseguição, e no final a perseguição contra o remanescente. A gente enxerga esse desespero dele, finalmente, de confundir verdade e mentira. Né? E é uma questão assim, ó, ele não é um estagiário. Né? Já tem feito há muito tempo isso, né? Nada contra, né, os estagiários. A gente sabe que o estagiário ele entra numa empresa, em uma instituição, para aprender. Depois ele ganha experiência e é efetivado. A gente espera. Mas Satanás, ele é um inimigo experiente, porque ele já tentou. Ele aparece como uma serpente, agora já é dragão. Olha. Exatamente, evoluiu, né? Já foi promovido. Foi promovido. Ele é um experiente, além dele ser experiente, ele está irado. Ele tem uma ira, e a ira de Satanás não é. A gente não pode levar isso na brincadeira. A gente não pode deixar de levar a sério esse assunto do futuro. Você ia falando alguma coisa, Moara? Antes do Max falar, você tinha... Ia, né? Ia. Mas eu acho que agora o senhor queria Você esqueceu? Não, mas é que quando a gente olha, eu acho interessante pensar... Você falou a respeito dos enganos, né? Que a gente está falando da peleja e realmente... Tem um momento da história, a gente vai falar sobre esse momento da história em que essa peleja vai ser perseguição e tudo mais. Mas quando a gente olha para o capítulo, o período dele perseguir, no capítulo 12, ele já usou, né? Dos 1260 dias. Agora, é um negócio dos enganos, que enganos de Satanás hoje vão contra o testemunho de Jesus e vão contra a guarda dos mandamentos. Que enganos a gente consegue ver hoje rapidamente, que a gente consegue encontrar hoje que falam sobre isso. Eu até achei interessante dentro do guia que a pergunta foi: que enganos seriam esses? E o engano final, pastor, que eu vejo assim, quando Satanás já está percebendo, vou ser derrotado, eu acho que vai ser uma contrafação da verdade. O que é isso? É um fingimento, é uma simulação, é uma meia-verdade. É uma verdade que não é, sabe, completa. Então, o engano final de Satanás vai ser assim: não, isso aqui é verdade, mas vamos por aqui, isso aqui também funciona, isso aqui também dá. Você não precisa guardar exatamente o que está escrito aqui. Vamos pelo um plano B, vamos dar um jeitinho brasileiro, a gente já usou essa expressão em outro programa, vamos dar um jeitinho brasileiro para a gente seguir o caminho. Então, não precisa guardar aquilo que Deus está falando, não precisa ser radical. Não precisa ser radical, né? Essa seria a palavra. E eu acho interessante pensar, e eu quero terminar com essa visão que eu gosto, como a gente tem visto que as repetições são muito importantes. E há uma repetição que acontece no capítulo 12 termina dizendo que o dragão irou-se contra a mulher e ele vai fazer a peleja e ele se põe em pé sobre a areia do mar. O lugar que ele se põe em pé é muito importante, porque a gente vai ver na semana que vem que agora ele se põe em pé sobre a areia do mar, porque do mar virá um grande engano. Mas, se você voltar alguns versos atrás, você vai voltar lá naquele capítulo 10, quando um anjo desce do céu. Lembra, Satanás ele é atirado do céu, mas antes disso aqui, João já falou de um anjo que foi atirado, que desce do céu, que não é atirado, mas desce do céu, e esse anjo é o próprio Cristo que vem, e é dito sobre ele que ele coloca os pés sobre a terra e o mar. Em que lugar que ele coloca os pés, em que lugar ele consegue se colocar, que ele consegue ter um pé na terra e um pé no mar, senão na própria areia do mar. E agora Satanás se coloca no mesmo lugar em que Cristo estava. E isso talvez seja a grande figura
que se repete, que é Satanás tentando tomar o lugar de Cristo, é Satanás tentando invalidar o sacrifício de Cristo. Como é que ele invalida o sacrifício de Cristo? Espalhando um monte de tradições que roubam o significância e a amplitude da graça. Que maneira que ele rouba o lugar de Cristo, colocando uma igreja ou um sacerdote ou um líder religioso que vai ter que fazer mediação entre eu e Deus. E eu não tenho mais a Cristo como mediador, eu tenho uma pessoa, uma figura que já faleceu, ou eu tenho um líder religioso, eu tenho uma corporação de igreja que faz isso. Satanás está se colocando no lugar de Cristo. E esse é o mais tenaz e mais sinistro engano que pode existir. Quando a gente vai para o Apocalipse é sobre Cristo, o Apocalipse é para a gente não apenas entender a centralidade de Cristo, mas a suficiência de Cristo. Que Deus e que Cristo, principalmente, Cristo seja suficiente na vida da gente, mais uma vez, e a gente continua a nossa conversa semana que vem no Código Aberto.